Olá pessoal, vim aqui falar sobre a semana 2 de Geografia do PET 4, tá? Do oitavo ano. O tema é os blocos econômicos e sua importância na regionalização mundial. Bom, aqui é dando sequência a essa questão dos blocos econômicos, tá? Que foi trabalhado na semana anterior. É saber que os blocos, eles estão precisando de fazer acordo, os países eles estão precisando fazer acordo entre eles para que eles obtenham alguns benefícios. Bom, eu trouxe aqui exemplos de alguns blocos no mundo, tá? A NAFTA, que é lá nos Estados Unidos, na América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México. Lá na Europa tem a União Europeia, que tem a Alemanha, Bélgica, França, Espanha e assim diante. Aqui na América do Sul tem o Mercado Comum do Sul, que é onde o Brasil faz parte, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. E assim tem outros blocos. Então assim, não tem somente esses blocos, tem muito mais blocos, tá? Mas agora o que tem que entender melhor é que esses blocos eles não têm as mesmas características, eles são organizados de formas diferentes. Seria o que eu coloquei aqui no Word. Esses blocos eles vão ser organizados principalmente pelas 5 características aqui, que estão em amarelo: as zonas de preferência tarifárias, as zonas de livre comércio, a união aduaneira, o mercado comum e a união política e monetária. Nessa primeira aqui, apenas algumas tarifas preferenciais envolvendo alguns produtos. Então aqui, somente alguns produtos vão ser vendidos mais baratos. Por exemplo, as roupas. Então assim, entre os países membros, as roupas elas vão ser vendidas mais baratas. Mas isso não vai valer, por exemplo, para os carros e assim em diante. A zona de livre comércio, essa aqui é a que mais tem nos blocos, é a que você mais vê nos blocos, é quando há a eliminação ou diminuição significativa das tarifas alfandegárias dos produtos comercializados entre os países membros. Aqui quando você realmente ele tira seu imposto, né? Quando está falando que tarifa alfandegária é quando esse imposto que qualquer produto de fora ele vem com imposto a fim de fortalecer sua indústria nacional, tá? Um exemplo que é a NAFTA aqui, que é lá dos Estados Unidos, México e Canadá. Muitas empresas saem dos Estados Unidos, elas vão para o México a fim de ter funcionários que ganham menos, umas legislações que são mais flexíveis e assim diante, você fazer um produto que seja mais barato possível. E aí esse produto, como ele volta com uma diminuição de tarifas ou até mesmo a eliminação, esse produto ele volta muito mais barato para os Estados Unidos, tá? Então, como no caso aqui, esse acordo ele não vai prejudicar os Estados Unidos, é uma ideia boa, mas ao mesmo tempo para as fábricas que sejam do México, muitas delas elas acabaram quebrando, elas acabaram falindo, já que elas não conseguiam competir com as americanas, tá? Então assim, você passa a ter fábricas americanas lá no México, então você vai poder vender tanto no México como nos Estados Unidos, e aí, consequentemente, as fábricas mexicanas elas não têm como competir com uma fábrica que é bem mais consolidada que a sua, tá? Então assim, por isso que ter essas tarifas, elas não são assim ruins para todos. É uma ideia de você fortalecer a indústria nacional, tá? E ao mesmo tempo, quando você faz essa zona de livre comércio, você ajuda as empresas a terem um lucro maior, já que ela vai eliminar os impostos e aí, consequentemente, ela vai vender mais barato, vendendo mais barato as pessoas vão comprar mais e ao mesmo tempo ela vai estar levando emprego para aquela região, tá? Seguindo aqui a união aduaneira, que é quando adota também essa zona de livre comércio, mas ela adota uma tarifa externa comum, que qual que é a ideia aqui? Você reduzir os preços, mas tornando os produtos de países externos aos blocos ainda mais caros, ou seja, quando chega essas empresas que estão no México vendendo para os Estados Unidos, elas estão vendendo com a diminuição de impostos. Mas quando chega uma chinesa, no caso aqui, ela venderia muito mais caro, já que ela teria um acréscimo de imposto maior. Partindo desse princípio, vai ser melhor para os países membros aqui no caso, e aí para os países que não são membros, no caso, por exemplo, uma chinesa, seria um pouco pior, já que ela teria que vender o produto mais caro, ela teria que tentar outra forma de baratear seu custo para que esse produto ele chegasse no mesmo preço de um produto de um país que é membro. Aqui no caso ele deu o exemplo do Mercosul, que seria onde o Brasil está localizado. Seguindo aqui, o mercado comum
é quando há um bloco econômico que conta com um avançado nível de integração econômica e que vai além de um acordo comercial, pois envolve a livre circulação de produtos, pessoas, bens, capital e trabalho. Bom, o Brasil também tem algumas características desse bloco, principalmente essa questão das pessoas. O Brasil hoje ele tem essa facilidade de você poder sair aqui do Brasil e ir para a Argentina, você não precisa ficar pegando passaporte, tá? Você até pode, mas não precisa. Então assim, muitas pessoas mesmo, elas saem do Brasil, elas moram no Brasil e trabalham no Paraguai, ou vice-versa, tá? Então assim, muitos estudantes estudam no Paraguai, moram no Brasil e estudam lá no Paraguai, a fim de que as universidades lá são um pouco mais baratas, principalmente a questão da medicina, tá? Principalmente na cidade que é de Foz do Iguaçu, onde tem aquelas cataratas que faz bem a divisa com o Paraguai. Então assim, tem essa facilidade de você poder ir e vir de um país para o outro. E por último, a união política monetária, que é quando consiste em um mercado comum. Então vai ter todas essas características: livre circulação de produtos, pessoas, bens, capital e trabalho, e vai adotar uma moeda comum. A principal aqui seria a União Europeia, que lá eles adotaram o euro. O único problema dessa aqui é que aí você passa a ter que adotar um banco central para o bloco. Bom, quando aconteceu a crise em 2008, alguns países da União Europeia eles estavam muito mais atrasados que outros. E aí o que acontece? Os países que estão acima, eles passam a ter que ajudar os países que estão abaixo. Então assim, de uma forma ou outra, aqueles países que estão mais avançados, eles precisam ajudar de forma financeira mesmo aqueles países que estão atrasados. Então assim, o bloco ele tem que manter uma média constante, ele não pode um ficar muito à frente e o outro ficar muito atrás, porque já que eles têm uma moeda comum, essa moeda ela não pode ficar oscilando para baixo de acordo com o país e para cima de acordo com o outro, tá? Já que tanto você vai sair da Alemanha e ir lá para a Grécia, você vai usar a mesma moeda, só que se a moeda não estiver valendo mais lá na Grécia, isso vai influenciar lá na Alemanha e assim em diante. É só dando um exemplo, quando você vê que o dólar ele aumentou aqui no Brasil, aumentou em relação ao real. Antigamente um dólar valia R$3, hoje em dia o dólar está valendo 5, quase R$6. Ou seja, tudo que vem dos Estados Unidos ou de algum país que vai exportar em dólar vai ser bem mais caro, vai ser praticamente o dobro, tá? E assim em diante. Por isso que é importante você ter uma moeda que seja tenha o mesmo valor, tá? Porque aí basicamente tudo que for nesse nível econômico ele está integrado ao mundo global. Então assim, por mais que seja a questão, por exemplo, do petróleo, tem petróleo no Brasil, como esse petróleo ele está o preço integrado ao nível global, ao dólar, por mais que o dólar o real se mantenha, vamos assim dizer, quando o dólar aumenta, esse petróleo também vai aumentar, consequentemente a gasolina também vai aumentar. Vamos continuar aqui nos exercícios. Qual é o principal objetivo de um bloco econômico? Então você vai lá, qual que é o principal objetivo de um bloco econômico? Para isso, para isso, para aquilo. Vocês podem pegar os exemplos aqui e ver por que os blocos econômicos eles se organizam. A principal é aqui saber dessa questão dessa questão econômica mesmo, tá? Observe o mapa dos principais blocos econômicos 2013, atividades 2 e 3. Quais são os principais blocos econômicos do continente americano? Então você vai ver aqui, continente americano, quais são os principais blocos. O Brasil faz parte de qual bloco importante? Aí você vai ver, Brasil, qual que é o bloco importante. 3. É possível um país participar de mais um bloco? Justifique com exemplos do mapa. Então assim, tem alguns países, vocês estão vendo aqui, ó, que eles fazem parte mais de um bloco, então assim, é possível, tá? Então assim, é só questão de organização. No contexto da globalização, uma tendência crescente é a formação de blocos econômicos regionais. Esses blocos apresentam diferentes níveis de integração. Um desses níveis é a zona de livre comércio. Defina com suas palavras o que você compreende sobre zona de livre comércio e dê exemplos. Então aqui é o que eu acabei de comentar, mas vocês podem ver definindo com as suas próprias palavras como vocês entenderam o que seria a zona de livre comércio. E observe a charge, a questão 5. Qual a crítica que a charge nos transmite? Qual a possível resposta para a dúvida apontada na charge? Então aqui é um acordo que seria feito entre a União Europeia e Mercosul, e aí ele faz uma questão, pode ser bom aí assim, para quem?
Então, assim, esses blocos, nem eu até falei da questão da NAFTA, é muito bom, né, para as empresas dos Estados Unidos, que podem ir para o México e, e fabricar seus produtos mais baratos, mas ao mesmo tempo não é tão bom para os mexicanos ou para a população mexicana. Apesar de que vai levar emprego para lá, mas se dá uma louca e os Estados Unidos chama todas as empresas, fala assim, agora eu não quero mais fazer parte desse acordo, as empresas voltem para os Estados Unidos, a população mexicana perderia emprego em massa, então assim, você teria essa questão assim imediatamente e ao mesmo tempo você não teria outras empresas que tivessem a capacidade de competir, já que muitas daquelas empresas que estão lá no México, elas faliram, deram espaço para as empresas mexicanas. Então assim, é ter essa ideia de que quem que seria bom aqui, tendo um acordo para a União Europeia com o Mercosul, às vezes no início pode ser uma coisa boa para os países aqui do Mercosul, Brasil, Argentina e tudo mais. Mas com o passar do tempo, você pode ficar muito dependente da União Europeia. Então, assim, se eles quiserem sair, e aí o que vai acontecer? Muitas das empresas também não vão conseguir competir, vão decretar falência e aí você vai ficar bem dependente das empresas europeias. Tá? E aí a gente continua semana que vem, dando sequência, semana 3.